Eu começo a edição de hoje, desta sexta-feira, falando de saúde da mulher. A gente vai falar sobre endometriose. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou e trouxe aqui ao nosso estúdio a ginecologista Raquel Alvim. Muito boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, Lu. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui novamente para a gente falar de um assunto tão importante aí nesse mês, que é sobre a endometriose e novamente sobre a saúde feminina. Obrigada. Doutora, endometriose, o que é isso? Então, eu estava até conversando com o pessoal aqui fora que muitas pessoas nunca ouviram falar da endometriose, mas para mim, no meu consultório, é uma doença relativamente comum. Então, hoje, as mulheres procuram mais com as queixas da endometriose, falando que estão com muitas dores, muitas cólicas, e isso tudo vai levando a esse diagnóstico. A endometriose é uma doença que ela começa geralmente pelo útero. Então, lá dentro do útero tem um tecido que é para estar dentro, no endométrio. Quando ele sai dali, vai para outros pontos. Pode ir para outros pontos, ovário, ligamentos, pode ir para intestino. Então, outras áreas que não seja o útero. E aí ele começa a dar sintomas. Então, da inflamação, da dores, da cólica. Então, é esse tecido, que é do endométrio, por isso chama endometriose, ele vai para outros pontos. E, infelizmente, a gente não tem bem a causa, por que uma mulher desenvolve e outras não. Existem algumas teorias, mas existe um componente muito importante, que é a genética. Então, tem esse componente de algumas mulheres terem essa predisposição à endometriose e também os fatores que a gente já sabe que envolvem a nossa saúde. Então, estresse, má alimentação, sedentarismo, falta de sono adequado. Tudo isso pode também ocorrer nessas mulheres que têm predisposição para desenvolver esses quadros de endometriose. Você falou em alguns sintomas e dores, mas os sintomas só estão relacionados às dores, doutora? Geralmente o sintoma que mais leva as mulheres a procurar esse diagnóstico e irem atrás são dores intensas, principalmente no período menstrual. Muitas delas começam a ter essas dores já na adolescência, quando começam a menstruar. É comum achar que é normal, que achar que mulher sente dor, que a cólica é normal e às vezes é de família, mas às vezes essa de família já é endometriose. Então as cólicas são o principal sintoma. Tem mulheres que sentem também enjoos, dor para ir no banheiro, elas podem ter alterações de humor, dor em outras partes do abdômen, a menstruação fica irregular, dor na relação sexual também é um fator importante que chama atenção. Então, geralmente está muito relacionado a dores em toda a área pélvica. Como é que a gente pode diferenciar a cólica comum dessa dor da endometriose? Então, as mulheres que estão na dúvida se pode ter endometriose ou não, a dor da endometriose ela é muito profunda. Na maioria dos casos, são mulheres que já foram para o hospital. Então, a gente conhece, né, algumas mulheres que tem que ir para o hospital fazer remédio na veia, sente uma dor que é incapacitante, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue ter as atividades do dia a dia, no período menstrual, principalmente. Quando a endometriose é um pouco mais profunda, às vezes até passa do período menstrual, ela continua tendo essas dores e tem essa dor na hora da relação sexual. Então, na maioria dos casos, elas sentem muito essas dores e aí começam a suspeitar da endometriose. Mas a dor na hora da menstruação, ela é muito mais intensa, não passa com remédio comum. Tem mulheres que desmaiam, que vomitam, então é um quadro maior do que a dor que a gente consegue, assim, aguentar, né, no nosso dia a dia. É uma dor que vai, que volta, ou ela aparece excepcionalmente no período menstrual? Ela aparece mais no período menstrual, então é um dos fatores que a gente diagnostica ou começa a suspeitar da endometriose nesse período menstrual, mas muitas vezes ela continua após. A gente tem endometriose até no intestino, então tem mulheres que têm essa dor na hora de ir no banheiro. A gente tem endometriose que pode estar na bexiga. Então, tem vários fatores envolvidos que pode não só ter a dor menstrual, mas o principal, que a grande maioria das mulheres vão ter, é essa dor nesse período menstrual. E aí elas começam, geralmente, uns dias antes, passam todo o período menstrual com muita dor. E é um histórico de muitos anos com dores. Hoje em dia, ainda bem que as mulheres têm falado mais, a gente tem falado mais sobre endometriose, então tem se feito o diagnóstico um pouco mais cedo, mas a gente tem até o caso da cantora Anitta, que falou que ficou muitos anos pesquisando dores e não sabia o que era. Então, é comum que o diagnóstico seja feito de forma tardia, porque é muito difícil também fechar esse diagnóstico e saber exatamente se é endometriose. Tratamento, doutora, como é que é feito? Tratamento hoje
mais moderno que existe é multidisciplinar. Teve um tempo que era só cirurgia, ou era só remédio, ou só hormônio. Hoje, na minha prática clínica, eu atendo muitas mulheres com endometriose, a gente atende em uma equipe. Então, é muito importante, além da ginecologista, fazer um exame também de qualidade, um ultrassom, que consiga detectar bem essa endometriose. A fisioterapia pélvica está entrando muito nessa área também para poder fazer esse tratamento. A fisioterapia, ela vai tirar todas essas aderências, porque a endometriose ela começa com inflamação e depois a pelve vai ficando como se fosse sem movimento, os ligamentos ficando aderidos, então ela vai tratar muito aí. E hábitos de vida saudáveis, então acompanhar nutrição, atividade física. Em alguns casos, a gente indica a cirurgia também. Então, é tudo esse leque de tratamentos. Então, precisa ter uma ginecologista, a fisioterapia entrando aí para melhorar as dores, muitas vezes tratamento hormonal, então, na grande maioria das vezes, precisa usar hormônios, e em alguns casos mais selecionados, dependendo de cada paciente, existe uma cirurgia específica, que é a cirurgia para endometriose. Então, vai tirar todos esses focos para a mulher ficar sem a doença. A endometriose, ela dificulta a gravidez? Ela pode sim dificultar. Tem casos que a gente faz exame, não aparece nada, as trompas estão normais, o ovário está normal, mas esses focos de inflamação, de endometriose, dificultam. Tem casos de mulheres que precisam fazer fertilização ou tratamentos mais específicos devido à endometriose. Então, a gente sempre orienta quem tem endometriose, fazer mesmo uma análise. Existe um ultrassom de mapeamento para avaliar essa endometriose. E se estiver planejando engravidar, também fazer um tratamento mais aprofundado, porque ela está muito relacionada também com infertilidade. É muito agradecer a sua participação. Muito obrigada, doutora. Obrigada.